Olá, meu nome é Eduardo e hoje eu vim falar para você sobre a memória. É uma coisa importantíssima que nós temos, é o nosso cérebro, é o nosso comando, é o que nos faz viver com atividade, é o que nos faz lembrar das coisas, ser mais atento. Né? Então vamos falar um pouco da memória. Né? Então a memória nós sabemos que ela o cérebro funciona com as células nervosas, que são os neurônios, né, que vão se juntando uns aos outros, e entre um neurônio e o outro, no encontro de dois neurônios, forma o que nós chamamos de sinapse. E nessa sinapse existem substâncias químicas, que são os neurotransmissores, que fazem a transmissão, né, do estímulo nervoso de um lado da sinapse para o outro lado. Então eles são importantes. São substâncias químicas como, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina e outros que são importantes. Então, por exemplo, quando falta alguma dessas substâncias, o cérebro deixa de funcionar adequadamente. Por exemplo, quando falta dopamina, a pessoa tem doença de Parkinson, começa a tremer. Então, qual é o tratamento? Dar dopamina para a pessoa. Então, assim, e isso vive geralmente com uma harmonia muito grande, né? Então, até que venha algum distúrbio, alguma doença. Então, a memória é essa nossa função importantíssima e que com frequência nós temos ouvido cada dia no consultório pessoas queixarem da memória. Pessoas jovens até, já não lembro mais, eu não lembro tantas coisas mais e tal. Então, é importante a gente saber que com a idade, com o tempo, com o passar dos anos, o número de informação vai crescendo muito. Então a gente tem que entender que nós não temos condição de gravar tudo. Com os anos, nós temos que selecionar. É impossível você saber, às vezes, com que roupa você foi na missa no domingo atrasado, que comida que você comeu anteontem ou uma semana atrás. Claro que não tem necessidade disso, né? Nós não temos memória a vida inteira. Depois não sei, mas eu gravava isso antes. Claro, eu gravava na época que você era jovem, não tinha tanta preocupação, não tinha tanta informação. Né? Então a gente começa a selecionar. Então, às vezes a pessoa fala assim, minha memória está ruim, eu não estou conseguindo e tal. Mas e compromisso, você esquece? Não, compromisso eu não esqueço. Então isso significa que o que interessa, ela não esquece. O que ela joga para o cérebro gravar, o cérebro grava. Só que inteligentemente ela não joga tudo e nem deve jogar. O que você pode colocar no celular, o que você pode deletar e nem lembrar também é que isso seja feito, né, para que não atrapalhe as funções. O certo é que a memória, então, ela é esse nosso prêmio, né, esse nosso função máxima, que é o nosso comando, e precisa ser preservada. O que pode assim, acelerar a perda da memória? Né? Nós sabemos que basicamente existem 3 doenças que vão comprometer seriamente a memória, que vão trazer demências no futuro. Mas isso aí já são doenças, são coisas que não é isso que nós estamos falando hoje do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, uma doença de Alzheimer vai vir na idade mais para frente, uma esclerose, né, obstruções de artérias no cérebro, uma deficiência de vitamina B12, quer dizer, tudo isso pode levar a lesões cerebrais. Mas no dia a dia, o que pode atrapalhar mais a memória é o estresse, por exemplo, essa correria do dia a dia, 1000 coisas para gravar. Às vezes a pessoa está te falando uma coisa, você está pensando outra, você já está preparando o que você vai falar, alguém te apresenta uma pessoa, ela fala o nome dela, você nem ouve, você já está pensando o que você vai falar. Aí quando você quer lembrar o nome dela, você não lembra. Não é que você gravou e desgravou, é que você não gravou, você não te deu, você não concentrou, você não fez aquela associação que é importante na memória. Então esse corre, então vamos prestar mais atenção no dia a dia, né? Fazer, às vezes, muito comum, às vezes a gente pedir a pessoa para fazer um exercício, por exemplo, hoje você vai passar prestando atenção em tudo que você enxerga. Então, vê os detalhes, vê o sol bonito, vê a cor do prédio. Você sabe que cor que é o prédio ao lado da sua casa, onde você mora há 15 anos? Com certeza você não sabe. Né? Às vezes você olha no relógio e vê um detalhe, mas não vê outro. Né? Então, assim, essa desatenção, a gente olha, mas não vê. Né? Uma vez aconteceu um rapaz, uma vez, entrava, ele ia no banco todo dia, né, fazia serviço de banco, né, e aí uma vez aquela correria, deposita, traz e tal. Uma vez ele entrou no banco e viu uma escultura lá de 5 metros de altura na entrada do banco e tal. Falei, pô, mas que bonito, que bom vocês colocaram essa escultura aqui agora. Ele falou, não, esse aí já está aí há 5 anos. Quer dizer, ele entrava no banco todo dia e não via uma escultura de 5 metros de altura. Então isso acontece muito com a gente, né? Às vezes
você passa, mas não vê, de repente você... Quer dizer, então, esse é o dia a dia, esse é o estresse que nós estamos falando, esse é a desatenção. Aí você estuda, você lê, mas não entende. Então, assim, é prestar mais atenção, estar presente no momento. Não, eu estou aqui, não estou aqui pensando o que, é que eu vou fazer amanhã. Não, calma, esteja aqui, preste atenção, dê assim, cuidado à sua concentração, à sua atenção. Né? Lembrar que a memória é isso, esse é um conjunto de gravações, de associações que nós vamos fazer no dia a dia. Tudo que a gente grava com associação, a gente não esquece. Né? Então, esse treinamento, lembrar que a memória ela é treinável, não existe memória ruim. Tirando essas 3 patologias que lesam o cérebro na terceira idade, geralmente, não existe memória ruim, existe memória mal treinada. A memória ela precisa ser treinada, igual tudo precisa ser treinado. O músculo precisa ser treinado, senão ele vai embora, ele acaba, ele fica flácido. Então, lembrar que a memória, ela tem o cérebro, tem essa plasticidade, né? Essa coisa de precisa ser treinado. Você vê, por exemplo, pessoas idosas, muito idosas às vezes, quase com 100 anos ou com mais de 100 anos, que têm o hábito de ler o jornal todo dia, leituras, e se preocupam com a política, com as informações, elas não esquecem, elas vão até 100, cento e tantos anos com a memória boa. A gente vê isso todo dia, né? Provavelmente você tem, com certeza, um avô, uma avó, uma bisavó que você já observou isso. São pessoas lúcidas. Ah, é possível ser lúcido aos 120 anos? Claro que é possível ser lúcido, desde que você cuide da memória, desde que você treine a memória, né? Uma palavra cruzada, ou mesmo no dia a dia, esse exercício do dia a dia, de estar lembrando, quer dizer, isso é como em tudo, no exercício, na ginástica, né? Tudo isso. Então, essa é a mensagem que eu vim trazer para vocês, assim, não descuidem da memória, não desqualifique a memória, porque ela é muito importante. No momento que ela vai embora, a perda é muito grande, o prejuízo é muito grande. Né? Às vezes você vê pessoas aí saudáveis, coração, isso, tudo, mas a memória já não é boa mais. Então, calma, vão treinar a memória, vão cuidar dela, vão lembrar, vão ter atenção e vão viver 120 anos, que é o que nos espera agora pela frente, né? Daqui 10 anos o ser humano vai viver 120 anos. Então, como a natureza, a ciência, né, a vida tem nos presenteado com essa quantidade a mais de vida, então eu entendo que nós temos a obrigação, então, de viver esses tantos anos, mas de uma maneira saudável, de uma maneira, né, presente, onde você pode participar das conversas, pode participar, né, das amizades e tal. Então, memória é uma coisa muito importante, é uma função magnífica que Deus nos deu. Então, vamos cuidar dela, treinar em memória. Então fica aí essa lembrança, agradeço muito pela audiência de você, nos acompanhe no Facebook, no YouTube, né? A gente está aí toda semana gravando e trazendo um pouco de colaboração do que a gente tem estudado muito, né? E tem trazido coisas atualizadas, né? Em termos de alimentação, de obesidade, de qualidade de vida, memória, sexualidade, quer dizer, tudo isso são funções que a gente não pode perder, tá? Então eu agradeço, muito obrigado, até o próximo vídeo, então, na próxima semana.